Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para juntos meditarmos sobre o verdadeiro Evangelho. Será que a gente sabe e vive realmente o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Eu dei uma pincelada nesse assunto num vídeo que eu fiz, você pode acompanhar aqui, que vai falar do ano aceitável do Senhor. E eu quero usar de base aqui o mesmo versículo, a mesma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Quando Jesus Cristo, ele volta para a sua cidade natal, ele entra na sinagoga e ele vai ler o rolo do profeta Isaías, aquela parte lá que fala que ele veio apregoar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, que ele veio para libertar os pobres, os cativos, e ali se cumprir as Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor me ungiu. E aquilo gera revoltas entre os fariseus, embora estivessem admirados com o discurso de Jesus. Mas eu quero começar aqui nesse vídeo a partir daí. Porque a palavra vai dizer que Jesus Cristo, ainda em Lucas 4, não fazia muitos milagres ali. Ele não podia fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. O interessante é que tanto Mateus quanto Marcos também contam essa história. Mas eu quero aqui no Evangelho de Marcos, já no capítulo 6, desde o versículo 1. Se você pegar Marcos 6, mais ou menos do versículo 1 até o versículo 6, vai contar essa mesma história. Mas vai dizer algo que muda a nossa vida. Vai dizer assim, ó, e Jesus admirou-se da incredulidade deles e por isso não poderia fazer muitos milagres ali. Mas ele foi apregoar os milagres, apregoar o ensino dele nas cidades circunvizinhas. Mas aqui tem um segredo para a gente entender. Esse admirou-se aqui é no sentido de indignou-se, é no sentido de escandalizou-se. Então eu vou refazer, vai ser mais ou menos assim. E Jesus se escandalizou da incredulidade deles. Para a gente entender esse vídeo, a gente tem que se perguntar, mas por que ele se escandalizou? Qual a admiração? Ele já viu outros assim. Amados, aí a gente voltando novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e continuando, ele vai dizer assim, ó, havia muitas viúvas em Sarepta, mas Jesus Cristo, mas Deus mandou Elias apenas para curar aquela viúva de Sidom. Aí depois ele vai dizer assim, ó, haviam muitos leprosos ali naquela região, mas Deus curou justamente Naamã. Aí a gente se pergunta, meu Deus, o que esses dois tinham em comum? Por quê? Por que ele curou esses dois e não estava fazendo os milagres ali no meio do povo de Deus, no meio do povo escolhido de Deus, no meio dos hebreus, no meio dos israelitas? Primeira coisa, fé. Os dois tinham fé e os hebreus ali não tinham fé, não criam em Jesus. Olha, a gente está falando se trazer por dias de hoje para o povo de dentro da igreja, para esse povo que congrega com você, que carrega uma Bíblia, que veste um terno, que se arruma adequadamente, que cumpre os princípios, que dizima, que oferta. E esse povo aí era o que não tinha fé. E aqueles dois é aquele povo que passa ali pelo lado de sua igreja, que você pensa que não tem Deus ou que é excluído. Esse povo aí, quando viram Jesus, eles tiveram fé. E os fariseus não tiveram fé, então Jesus se escandalizou deles e não pôde fazer muito milagre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas agora vem o segundo ponto. O que tinha em comum Naamã e a viúva de Sarepta? Eu vou dizer o que eles tinham em comum. Olha que escândalo. Ambos eram pagãos. Vocês sabem o que significa pagãos? Ambos eram gentios naquela época lá. Eram pessoas que não criam em Deus. Ou melhor, eles poderiam não crer em Deus ou crer num outro Deus, ou crer em deuses. Eram pessoas que não eram da Judéia, eram pessoas que não eram hebreias. Vocês estão me entendendo aqui? E Jesus chega no meio dos fariseus, no meio dos religiosos e diz assim, olha, Deus não escolheu vocês nem no Antigo Testamento aqui para fazer a cura. Ali ele enviou um profeta para uma viúva, que não era da fé de vocês. E ele curou da lepra Naamã, que não era da fé de vocês. Então eles se escandalizaram, quiseram matar Jesus.
Mas Jesus também se escandalizou deles, porque ali ele não poderia fazer muitos milagres. Agora olhe bem, se você voltar lá para ver a história de Naamã, lá no Antigo Testamento, pesquisa aí. Quando você vai lá ver a história de Naamã, diz que Naamã, ele tinha uma lepra. E aí ele foi enviado para o profeta Eliseu. Olha, tem um profeta lá que pode curar você, é um homem de Deus, tudo que ele fala se realiza. E aí Naamã vai. Quando ele bate na casa de Eliseu, Eliseu nem atende ele, manda um servo. Aí diz assim, olha, ele mandou dizer para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, poluído, era muito sujo, entendam isso. E você vai ser curado dessa lepra. Ele achou um absurdo, inicialmente não queria fazer, mas um guarda dele, um funcionário dele, movido por Deus, disse a ele, olha, o que é que custa? Você já está assim, o máximo que vai acontecer é você continuar assim. Né? Já veio até aqui. E ele, pela fé, mergulhou 7 vezes e saiu completamente curado. Vejam só, ele foi curado pela fé dele, mas ele volta para agradecer e dar presentes para Eliseu. E Eliseu fala, eu não quero nada. Viu o que ele diz? Então deixa eu levar um pouco dessa terra, um pouco disso aqui. Para onde eu venho? Aí ele pergunta, mas por que você quer fazer isso? Ele diz, porque agora eu vou colocar lá. E eu vou declarar que não há nenhum outro Deus senão Yahweh. Yahweh é o nome de Deus que ele dá no Antigo Testamento, é o nome conhecido que gerou Yahweh, Yavé, Javé, assim por diante. Mas ele fala, não há outro Deus senão o Deus de Israel, senão Yahweh. Aí ele vai e fala assim, ó gente, olha que coisa tremenda. Ele vira para Eliseu e fala assim, mas olhe bem, tem um Deus lá chamado Rimon. E uma vez a cada período, todo mundo se ajoelha para esse Deus. E eu tenho que me ajoelhar também. E aí, como é que eu fico em relação a isso? Porque eu tenho que me ajoelhar, eu posso fazer isso, mas só tem um Deus em Israel. Olha a resposta de Eliseu. Eliseu fala assim, ó, Shalom, vá em paz. Shalom, vá em paz. Está tudo certo, está tudo ok. Lembre-se, a gente está aqui ensinando o verdadeiro evangelho. Como a gente reagiria nesse caso? Como a gente reagiria? Porque o que eu vejo são cristãos ou pessoas que se dizem cristãos saindo daquelas portas da igreja e apontando o dedo para o próximo, exigindo deles um processo de santificação que eles ainda não têm. Aquele Naamã perguntou, olha, eu tenho Deus, mas eu tenho um trabalho lá e eu preciso me ajoelhar para o Deus Rimon. E Eliseu responde, vá em paz, está tudo certo. Deus sabe que seu Deus é Yahweh. Deus sabe que seu Deus é o Deus de Israel. A gente aponta os dedos. Quando a gente aprende isso, aí não importa se a pessoa chega para você e a fé dela é a fé espírita. Não importa se a fé dela é a testemunha de Jeová. Não importa se a fé dela é a fé católica ou a fé mórmon. Não importa. O que importa, gente, é se ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olhe bem, não me entendam mal, porque está escrito, vocês serão julgados à medida do conhecimento. Quanto mais vocês sabem, mais será cobrado. Deus não vai cobrar de mim o mesmo que vai cobrar de alguém que não chegou nesse nível de conhecimento. Naamã não tinha esse nível de conhecimento, porque se fosse assim, Raabe, a prostituta, estaria condenada porque mentiu, mas ela mentiu para salvar o povo de Deus. E eu e você, como estamos com o nosso coração? Há 2 processos no Evangelho. Um se chama salvação, quando a gente recebe nosso Senhor. E outro se chama santificação. Quando a gente recebe o Espírito Santo, ele começa o processo de santificação na gente. E aí vai ensinando, a gente vai sendo doutrinado no Evangelho de Jesus Cristo. E só termina isso quando a gente está na glória. Mas a gente, quando tem um conhecimento e chega alguém de fora, ou seja, um pagão, alguém que não conhece nosso Deus, a gente quer dizer assim, ei, se não parar de beber, você não entra no reino de Deus. Se não parar de fumar, você não entra no reino de Deus. Ou seja, se você se ajoelhar para essa estátua aí, você não vai entrar no reino de Deus. Agora, com toda a sinceridade de coração aberto, me respondam. Ela vai parar e vem para o reino de Deus ou ela vai se afastar de você? A gente tem que ser sábio.
A gente tem que ensinar e mostrar Jesus Cristo. Para ela dizer assim, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Ah, olha bem, eu quero ir lá na sua igreja. E aí, ensinando Jesus, Jesus enche o coração dela. E com o tempo, aquele que começou a boa obra terminará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se admirou no bom sentido com Naamã, se admirou no bom sentido com a viúva, com o centurião. Você lembra do centurião, o servo do centurião que ficou doente? Ele diz, não precisa ir lá em casa não, diga uma palavra e ele será salvo. Com Zaqueu, todos esses não eram da fé cristã. Todos esses não conheciam o Deus de Israel. Mas Jesus elogiou. E muitos fariseus que conheciam a letra, Jesus se escandalizou e não pôde fazer milagres, porque ali não tinha fé. Ei, vamos aprender o verdadeiro evangelho. O maior dom que a gente pode ter é o dom do amor. Peça sabedoria a Deus, porque muita gente em sua família poderia estar sendo salva hoje por uma palavra sua e o Espírito Santo toma ela. Mas ao invés de dar uma palavra de incentivo, você dá uma palavra que vai reprimir algo que ela ainda não está preparada para largar. Então, ore por ela, mostre Jesus Cristo e Ele mudará a vida dela e salvará. Amém? Compartilhe esse vídeo para atingir almas que podem ser salvas também. Deus abençoe. Até a próxima lição. Em nome de Jesus. Shalom. Vá em paz.